Comece por aqui. Comece por esta máquina chamada cérebro. Mas não entendi, Fernando. Por que começar por aí? Pessoal, toda máquina que a gente compra, faz uma aquisição, ela traz um manual. Ela traz um manual. Né? E quando a gente tem dúvida, a gente vai lá e consulta o manual. A gente nasce e ninguém, né, apresenta o manual desta máquina. E é esta máquina, pessoal, que faz a gente caminhar. Porém, esta máquina, ela também pode construir, como ela pode destruir. Esta máquina, ela pode criar doença, como também ela pode criar a cura. Então, por que não começar por ela? Mas você agora vai entender por que, né, começar por ela. E aí é o momento em que eu vou fazer a minha apresentação. Para vocês entenderem por que eu estou sugerindo que comece a buscar conhecimento sobre o cérebro. E aí agora, quem é o Fernando, pessoal? Eu sou engenheiro mecânico de formação, certo? Estarei fazendo uma apresentação aqui, mas não é para apresentar nem quem eu sou de fato, né? O que eu já fiz, né? O que eu já tenho. Mas é para que vocês possam fazer uma reflexão depois dessa apresentação, certo? Você que já passou dos 30, já passou dos 40, já passou dos 50 e está preocupado que não sabe o que fazer, né? Você jovem que não sabe ainda, né? Qual a trilha que vai seguir. Então, essa minha contextualização aqui vai ser para vocês, tá certo? Então vamos lá. Então, aproveitam, façam minha apresentação e vocês vão entender por que eu estou indicando, né, a questão do cérebro. Pessoal, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, né, para quem a boa parte do pessoal que estão aqui me conhece. Eu sou especialista em meio ambiente, sou mestre em ciências ambientais, sou especialista em higiene ocupacional, mais de 30 anos, né, atuando na área técnica, mais de 20 anos atuando na área acadêmica, nos cursos de pós-graduação e do curso de segurança do trabalho. E aí, o que me levou, né, a desenvolver esse projeto? Bom, Fernando, o que é que tem a ver inteligência, a importância da saúde mental com engenharia mecânica, com engenharia de segurança do trabalho? Estranho isso, cara. Você é engenheiro, ministrar uma palestra, né, que está voltada para uma questão do psíquico. Pois bem, exatamente isso. Agora, o que me levou, né, a adentrar nesta área? Porque, pessoal, aí agora eu vou falar da minha pessoa, certo? Porque os meus alunos que estão aqui, ou já foram meus alunos, eles sabem muito bem que na sala de aula eu gosto de passar o que eu vivo. Eu fico mais à vontade, né, expressar aquilo no meu dia a dia. Bom, o que me levou a buscar conhecimento do cérebro foi o seguinte: o meu cérebro começou a criar doença. Preste bem atenção nisso aqui, pessoal. Preste bem atenção nisso aqui. Né? Eu vou abrir aqui um parênteses, mas o meu cérebro começou a criar doença. Mas como assim, Fernando? Doença. Em 2017, né, só para contextualizar, em 2017, isso vai fazer o quê? 7 anos, ah, eu comecei a sentir, né, um líquido escorrendo na minha cabeça. E eu digo, mas líquido escorrendo na cabeça é um derrame, é um AVC. Liguei para um colega, o colega vai, me leva para o hospital, chega no hospital, né, o médico observa, percebeu que eu estava, né, ali no estresse. Né? Ou seja, eu estava indo nessa direção aqui, ó, na direção do estresse, na direção da ansiedade. Por quê? Porque a minha carga de trabalho, muito alta, não sabia administrar essa carga emocional, e o maior problema nosso, pessoal, é quando a gente quer controlar o externo. O externo, esqueça. Externo a gente não controla. Mas eu não sabia disso, né? E aí eu comecei a potencializar, aí sim, eu comecei a potencializar, e é isso que eu quero prestar atenção, pessoal. Eu comecei a potencializar, e no momento que eu estava potencializando isso, com, né, de médio a longo prazo, o meu cérebro resolveu dizer o seguinte: cara, eu vou criar uma doença para você, velho. Você está, né, exigindo demais da minha capacidade, eu vou criar uma doença. E criou sintomas de infarto. E ele criou também sintoma de AVC, de derrame. Ou seja, ele atacou os dois principais órgãos que nós temos, né, que é o coração e a cabeça. Pois bem, porque eu estou falando que criou, pessoal? Porque nesse dia eu fui fazer uma tomografia e o médico, né, olhou o exame e disse: Fernando, ó, na tomografia não tem nada. O meu cérebro criou uma doença tão perfeita que eu falei para o doutor: doutor, o equipamento está quebrado, não é possível. Eu estou sentindo sim um líquido escorrendo na minha cabeça. Olha só, pessoal, a perfeição do cérebro. Ele criou um sentimento real, mas era real mesmo,
do que eu estava sentindo ali era um derrame, era um líquido escorrendo na minha cabeça. Só que o médico percebeu que eu estava estressado realmente. Realmente era isso que estava acontecendo. Ele falou, Fernando, cara, ele ficou rindo e disse, olha, é o seguinte, cara, isso já era quase 11 horas da noite, amanhã tu faz uma ressonância magnética, porque se na ressonância magnética, se tiver algum problema na tua cabeça, né, vai aparecer tranquilo. E aí eu fui para casa dormir. Só dormi porque ele passou um remédio, né, aquele Amancelião, vocês conhecem, né? Pois bem, cheguei em casa, consegui dormir. No dia seguinte, lá estou eu. Quem já fez exame de ressonância magnética, vocês sabem que não é legal, né? Entra naquela máquina, naquele túnel ali, já dá um pavor. E para quem já estava, né, no extremo do estresse, então a coisa foi, né, potencializando e a coisa foi ficando feia. Mas eu queria saber o que estava acontecendo comigo. Bom, fiz o exame, fiz a ressonância magnética. Resultado, nada. Mas como assim, Fernando? Nada, nada, nada. E paralelo a isso, lá vou eu, né, procurar um cardiologista, porque eu também estava infartando. Era dor no peito, irradiava pelo braço, 3 horas da manhã acordava, né, parece que tinha uma pessoa em cima de mim, né, no peito. E aí fiz todos os exames físicos. Resultado, nada. Ou seja, pessoal, o cérebro, não sei se alguém aí que está comigo aqui, né, já passou por isso, mas o nosso cérebro, ele cria algo tão real, ainda é tão real, que a gente duvida das máquinas, a gente duvida dos equipamentos. E aí eu digo, e agora? Então, se eu não tenho problema físico, mas eu tenho um problema emocional. Então, eu estava doente mentalmente falando. Eu estava doente mentalmente falando. Bom, pessoal, e aí o que eu fui fazer? Fui buscar ajuda. Como eu falei anteriormente. Percebi que algo estava acontecendo errado. Então, fui buscar ajuda. E aí eu fui buscar ajuda, né? Só que eu fui procurar ajuda numa direção um pouquinho diferente, né? Mas eu ainda estava, né? Eu ainda tinha condições de buscar, eu tinha tempo ainda para buscar uma ajuda lá com o professor Google. Professor Google, né? Fui lá, professor Google, estou sentindo isso, isso e isso. Segundo os médicos, é emocional. E como é que faz para resolver esse problema? Se tivesse, né, a inteligência artificial, aí seria ótimo, né? O chat GPT ali já trazia um monte de informação. Mas, é claro, né, o Google foi lá e começou a apresentar, né, algumas sugestões. E aí, pessoal, naquela época se falava muito em coach. Eu nem sabia o que era isso. É coach para lá, coach para cá. E o Google acabou trazendo muitas informações relacionadas a isso. Por quê? Porque esse processo, né, fala muito de ferramenta, fala de técnica. E por ser engenheiro, eu me identifiquei com isso. Técnica, ferramenta, eu digo, pronto, técnica, ferramenta, então, estou dentro. E aí eu comecei a procurar uma formação de coach. E aí foi quando eu comecei, em 2017, a minha primeira formação. Nesta formação, eu tive a oportunidade de aprender, né, a questão de PNL, Programação Neurolinguística. Ou seja, foi aí que eu tive primeiro contato com essa máquina, né, como ela funciona e o poder que ela tem. E aí, pessoal, eu me apaixonei. Né? Eu comecei, lembre-se, eu dei entrada em outubro de 2017 no pronto-socorro. Eu não podia passar perto do pronto-socorro que, né, já queria dar uma entrada. Era igual de carro velho quando vem uma oficina, né? Passa pela oficina quer entrar. Pois bem, quando eu comecei a entender como funciona o cérebro, eu comecei a aplicar isso no meu dia a dia, eu fui começando a ver melhoras. E aí eu busquei mais conhecimento. Eu digo, não, agora eu vou buscar mais conhecimento. E aí eu fui para Salvador, né, lá na Febracis, de um método que o Paulo Vieira, eu acredito que a maioria de vocês aqui conhece, né, ele traz um método chamado método 6, que também, né, é um método bem interessante. Fui fazer, né, passei lá 2 semanas, muito bom. Achei pouco, vamos buscar mais conhecimento. E aí, pessoal, só que eu comecei a me conectar com os melhores, tá certo? Eu comecei a me conectar com os melhores. Por quê? Porque eu comecei a ver que esse negócio fazia sentido. Porque eu comecei a aplicar isso na minha vida. E não só na minha vida, né? Como também eu comecei a aplicar com as pessoas, né, com quem eu convivo. E aí, em julho de 2022, quis me aprofundar mais sobre o cérebro. E aí eu fui fazer uma pós-graduação em neurociência. Hoje, eu sou pós-graduado em neurociência, psicologia positiva e Mindfulness pela PUC do Paraná, onde eu tive a oportunidade de ter contato com professores de excelência, né? Professores de excelência, reconhecidos no mundo inteiro. E em novembro de 2023, né, fiz aí uma jornada aí com um rapaz chamado Wendel Carvalho. Ele traz também, né, alguns conceitos ali de inteligência emocional, por isso vai. Em março de 2024, agora recentemente, né, há 2 meses atrás, eu fiz uma formação, né, denominada de terapia de reprocessamento generativo. Pessoal, é fantástica essa terapia. Me tornei um profissional, né, onde eu posso aplicar essa terapia justamente na minha pessoa, né, que é conhecida como uma terapia de reprocessamento generativo. Pois bem, e com isso, eu comecei a fazer aquisição de livros. Né? Comecei a fazer, a ler bastante livro. Comecei
Assisti de 2017 para cá, pessoal, a quantidade de live, a quantidade de vídeo no YouTube que eu assisti relacionado ao tema, né, passou de mais milhares de horas. E não parei ainda, pessoal. E agora, 2 semanas atrás, um colega me manda um link, né, ele está até aqui na sala, e eu me matriculei em uma formação para professores em neuroeducação. Ou seja, eu estou com essa formação em andamento. Então, por que, pessoal, eu fiz tudo isso? Bom, de 2017 para cá, o meu cérebro resolveu não ficar criando essas doenças que eu estava tendo, que ele estava criando ali de 2017 para trás. E eu te pergunto, isso é ou não é fantástico? O cérebro que estava criando a minha doença é o mesmo cérebro que está cuidando da minha saúde. E não foi só isso, pessoal, que eu me apaixonei. Eu comecei a perceber, né, que eu poderia ir mais longe e comecei a avançar. Ah, preste bem atenção nisso aqui, pessoal, para ratificar o que eu estou falando, um vizinho meu, um adolescente, como eu falei, né, anteriormente, em 4 meses ele entrou em uma depressão, né, uma depressão profunda, e a mãe me liga, né, já eram umas 7 horas da noite, né, pedindo que a gente fosse lá, que o filho estava com uma faca na mão, né, para se cortar, enfim. E a gente leva esse menino para o hospital. Chegando lá, um médico falou: olha, esse menino realmente está com problema psiquiátrico e ele tem, né, que passar por um tratamento. Para você ter uma ideia, ele não conseguia caminhar, ele apoiava no nosso ombro, né, de tanta, né, fraqueza ele ficou, ele não comia, né, ele não brincava mais, ficava dentro de um quarto. Ou seja, ele ficou sempre ruminando o quê? Ruminando a tristeza, ruminando, e caiu no fundo do poço. E aí, quando a gente trouxe ele do hospital, eu conversei com ele se ele tinha condições de vir até aqui no meu escritório, que eu queria conversar com ele, né? E aí eu falei para ele, né, fazer aqui uma edição de vídeo, só para poder ele vir aqui para o escritório. Em resumo, ele veio, né? E no finalzinho da tarde, eu comecei a conversar com ele. Uma pessoa que está numa depressão, né, visualmente, o corpo fala por si só, né? O ombro cai, né? As pálpebras caem, pescoço, né, cai para frente, enfim, é a fisiologia ali, né? A linguagem corporal de uma pessoa deprimida. E ele sentou, né, aqui no escritório, ali da cadeira, e eu tenho um flip chart, e eu comecei a explicar como é que o cérebro dele estava funcionando. O que estava acontecendo no cérebro dele. Pessoal, sem brincadeira, eu até me arrepio quando eu falo essa história. Esse menino, em 1 hora e meia para 2 horas, né, ele começou a levantar o ombro, começou a erguer o pescoço, o olho começou a abrir, e ele olhou para mim assim e disse: cara, eu não tenho nada, velho. Eu compreendi tudo que realmente está passando na minha cabeça. Eu era para ter me procurado, era para ter conversado com você bem antes. Lembra do que eu falei para vocês anteriormente? Grita, pessoal, grita, né? Então, assim, ó, ele, infelizmente, ele não teve essa oportunidade, mas Deus me colocou no caminho dele, e aí ele teve essa oportunidade de conversar comigo. E ao conversar comigo, né, a gente saiu daqui às 8h30 da noite, chegou em casa, né, a mãe me interfona, uns 10 minutos depois, e pergunta, né, o que aconteceu o que eu tinha feito com o filho dela. Por quê? Eu fiquei até assustado. Ela disse: não, porque ele chegou aqui em casa, pegou o skate, foi na geladeira, já se alimentou e foi se divertir. Fazia quase 3 a 4 meses que ele não fazia isso. Pessoal, simplesmente eu expliquei como a máquina que estava criando a depressão dele, eu ensinei para ele e ele compreendeu de fato, né, como essa mesma máquina poderia tirar ele desse abismo. E foi o que aconteceu. E o pai me liga e diz: Fernando, eu vou lhe dar um conselho. Deixa de ser engenheiro de segurança do trabalho e vai ser psicólogo, né? Eu digo: cara, bicho, fico grato por isso e com certeza, no dia que eu tiver a oportunidade, eu vou fazer isso. Mas enquanto eu não tenho essa oportunidade de fazer uma psicologia, eu vou estar buscando conhecimento com os melhores profissionais, pode ter certeza, né? Não tenho receio de fazer investimento. Por quê, pessoal? É ou não é algo milagroso? Faz ou não faz sentido? Então, isso eu comecei, né, a perceber e faz sentido. Um colega, né, essa adversidade da vida, né, todos nós temos, e nós não estamos livres disso, né? Chegou um colega, o meu escritório era no centro da cidade, e perdeu a mãe também, né? Estava naquele período bastante delicado, né? Estava chorando, e a mesma coisa que eu fiz com ele. Sentei, peguei o meu papelzinho, minha caneta, né, e comecei a mostrar, né, o funcionamento do cérebro, comecei a pontuar algumas coisas, e esse rapaz ele foi se recuperando. 1 hora e pouco de nossa conversa, né? Ele foi, me deu um abraço e falou: Fernando, você tem um compromisso com a humanidade. Cara, quando ele falou isso, né, até eu me arrepio, porque eu vim para casa com esse pensamento de: cara, esse cara não falou isso da boca para fora. Tem alguma coisa aí, alguma energia diferente nesse diálogo. E aí, pessoal, essa energia é Deus. Não pode ser diferente, né? Porque eu não sou um especialista, né? Eu não sou, né, um detentor desses conhecimentos todos. Mas o Deus está me guiando, está me colocando em caminhos assim que
Cara, é muito assustador, no bom sentido, né? Da gente ver um rapaz com uma faca na mão querendo se matar. E em 2 horas de diálogo, e ele entendeu, ele compreendeu, ele teve a consciência de que o cérebro estava criando um problema para ele, mas ele tomou a rédea naquele momento, devido ao conhecimento, e o cara, em 2 horas, volta à vida. Né? Então, isso é algo maravilhoso. Então, pessoal, tá aí a minha dica. Comece conhecendo o seu cérebro. Comece conhecendo essa máquina poderosa. Essa máquina, ela tem poder para destruir e tem poder para construir. Tá certo? Então, fica aí, né, a dica para vocês, né, como orientação. Comece, né, a adquirir conhecimento da nossa máquina. Bom, e aí, pessoal, olha o que eu fiz para chegar nesse nível. Olha o investimento que eu fiz aí, ó, de 3 mil, de 12 mil, de 25 mil. Teve um curso que eu fiz aí, esse curso que eu fiz aí do Marshall Goldsmith, foi 16.890 a inscrição. E aí eu pergunto para vocês, valeu a pena eu fazer esse investimento? Essas duas histórias, aliás, três histórias, né? A minha e desses dois colegas. Cara, esse valor aí é insignificante do ganho que eu estou tendo. Primeiramente, a minha pessoa. 7 anos que eu não vou mais em pronto-socorro com esse sintoma. E até eu brinco, né? Que o pronto-socorro me ligou. Fernando, cadê você, cara? Que nunca mais apareceu por aqui. Venha pelo menos tomar um cafezinho. Né? 7 anos. Esse colega, em 2 horas, voltou a viver. Esse outro colega me dá um abraço e diz que eu tenho um compromisso com a humanidade. Esse investimento é muito pouco. É muito pouco. É insignificante para o ganho que a gente tem quando a gente, de fato, conhece o funcionamento dessa máquina. Pessoal, está claro para vocês? Está fazendo sentido para vocês? Bom, então vamos lá. Espero que vocês estejam, né, acompanhando e anotando, porque é muito interessante isso, pessoal. Né? Então, assim, como é que nós podemos ter saúde mental se a gente não conhece a máquina que leva a gente para, né, alguns problemas? É claro, né, que todos nós somos seres únicos, tá certo? Infelizmente, existem traumas que nós não conseguimos administrar. Por quê? Porque são traumas, né, muito profundos, e aí temos sim que buscar ajuda, e muitas vezes, né, essa ajuda vem através de medicamento. Mas quando o trauma, né, desses dois casos que eu comentei com vocês, né, ele conseguiu administrar, né, por quê? Porque o trauma dele não estava ainda numa profundidade que ele não precisasse ali, né, de buscar uma ajuda. Então, ele por si só, ele conseguiu através do conhecimento. Mas, né, quero deixar claro para vocês aqui que, dependendo dos casos, temos sim que buscar ajuda. E, inclusive, né, lá em 2000, 2002, 2003, né, eu tive uma crise profunda também. E aí eu tive que buscar ajuda e, infelizmente, né, ou felizmente, naquele período eu tive que tomar medicamento, né, para poder recuperar. Ou seja, sozinho eu não iria conseguir. Então, fica, né, essa dica aí. Bom, Fernando, onde é que tudo começa? E aí eu trago aqui uma situação bem legal, né? Quem é o Fernando hoje? Quem é o Adegir de hoje? Quem é o João hoje? Quem é a Maria hoje? Enfim, nós somos, né, fruto desta união. Ou seja, por que Fernando está trazendo isso? E aí eu quero chamar a atenção dessa ilustração aqui. Por quê, pessoal? Porque nós, todos nós, né, podemos ter trazido traumas durante a gestação. Imagina como foi a gestação, né, dessa mãe que gerou um bebê, uma mãe envolvida na droga, uma mãe envolvida, né, em situações adversas. Então, isso quer dizer o quê? Que o filho poderá, no futuro, ter alguns transtornos mentais, algum problema de saúde mental. Então, cuidado mãe, cuidado pai, né? Durante a gestação, muita atenção, por quê? Porque podemos influenciar o futuro do nosso filho, né, com a saúde mental ou não, aqui, já na barriga da mãe. Tá certo? Então, eu trago esta ilustração para que nós possamos ter cuidado, né, com relação a isso. Então, essa observação aqui ela é importante, não para a gente agora que já tem os filhos já, né, em andamento, mas quem vai casar ou quem está grávida, né, ou seja, toda a atenção. Por quê? Porque o futuro do nosso filho poderá ter, né, poderá não, com certeza, tem, né, o início aqui. Se uma gravidez for tranquila, né, é possível que o nosso filho no futuro tenha também tranquilidade, tenha paz. Se a esposa, né, junto com o esposo ali, passou esse período, né, de 9 meses ali perturbado, confusão, droga, etc., é possível que esta criança
né, no futuro, seja um adulto com problema, certo? Então, eu trouxe essa ilustração só para a gente contextualizar isso. Pois bem, aqui eu quero, é claro, eu estou trazendo uma ilustração aqui de uma forma bem didática, até porque a nossa aula não é aula de biologia, né? Não é aula de medicina. É uma aula que a gente precisa entender como é que a nossa máquina funciona. E aqui eu trago uma ilustração bem interessante, né? Que quando o bebê está na barriga da mãe, o primeiro cérebro, né, a se desenvolver é o cérebro que fica nessa região aqui, ó, aqui atrás, né, aqui na nuca, é o chamado cérebro reptiliano. Esse cérebro ele faz o quê, Fernando? Esse cérebro é o responsável pelos instintos de sobrevivência, como medo, né, respiração, batida do coração. Ou seja, esse cérebro já traz justamente, né, a, a genética, né, dos nossos antepassados. Ou seja, é o cérebro que faz a gente realmente, né, respirar, o coração bater, etc. E aí, pessoal, presta bem atenção. É este cérebro que faz a gente tremer, ter dor de estômago, diarreia nervosa, palpitação e etc. É este cérebro que, quando você é chamado, ou você é chamada para apresentar um trabalho para 500 pessoas, e o teu coração começa a palpitar, é ele mandando essa informação, né, para o teu coração. Por quê? Porque é o cérebro da nossa sobrevivência. É o cérebro que percebeu uma ameaça e aí ele tende a agir. Então, qualquer reação no organismo é esse cérebro entrando em ação, tá certo? E depois, o cérebro vai se desenvolvendo e aí vem o segundo cérebro, né? O pessoal vai, claro, né, de forma didática, não existe três cérebros na cabeça da gente, né? Existe apenas um, mas, né, didaticamente falando, né, alguns autores chamam que é o nosso sistema límbico, eles chamam de cérebro límbico. O que é esse cérebro, Fernando? Este, pessoal, é o principal. É ele que é o responsável pelas nossas emoções. É ele que é responsável pelos nossos traumas. É ele que é responsável pelas nossas memórias, né, memórias definitivas. É ele responsável pelas fobias, e por aí se vai. Ou seja, é o cérebro do impulso. É aquele cérebro que age por impulso. E, por último, é o chamado o neocórtex. É o nosso cérebro, né, que fica aqui na frente. É o cérebro da consciência, é o cérebro da razão, é o cérebro que pensa, é o cérebro que tem e dá o seu julgamento. É ele que decide. Foi ele que decidiu você estar aqui agora. Por quê? Porque é ele que tem o poder de decisão. E ele também armazena as memórias, né, de curto prazo. Ou seja, é o nosso cérebro racional. Então, nós temos o cérebro reptiliano, que é aquele cérebro que, né, manda as conexões para toda a parte do corpo, né, aquela parte do corpo que ele entender que deve ter mais energia. O cérebro emocional é aquele que guarda as emoções, guarda os nossos traumas. E o cérebro, né, do neocórtex pré-frontal, o córtex pré-frontal, que é o que a gente chama de cérebro novo, né, é o cérebro da consciência. Então, pessoal, o nosso cérebro funciona dessa forma. Nós temos três cérebros. Agora, desculpa, nós não temos três cérebros, né? A gente, didaticamente, né, alguns autores trazem como se fossem três cérebros, mas são regiões do cérebro, né, que têm essas funções. É óbvio que eles trabalham de forma juntas, não trabalham isoladamente. Todas essas conexões que são realizadas dentro do nosso cérebro, elas são realizadas em várias regiões do cérebro. Ela não é exclusividade disso, exclusividade daquilo, não. Né? O nosso cérebro trabalha por conexões de neurônios. Estarei, né, explicando mais adiante. Bom, resumidamente, por que eu expliquei isso? Porque eu queria, né, apresentar, né, essa nomenclatura para vocês, que é uma nomenclatura que a gente lida no nosso dia a dia, que é, a gente chama de mente consciente, a mente subconsciente e a mente inconsciente. Ou seja, trazendo essa estrutura do nosso cérebro para essa analogia de mente consciente, mente subconsciente e mente inconsciente, é o que nós conhecemos, né, no nosso dia a dia. Então, são elas responsáveis, né, praticamente, né, quando a gente entende o que está acontecendo, né, sempre entende, por exemplo, se um pensamento, se eu estou pensando, quem age é a mente consciente. Esse pensamento gerou uma emoção, é a mente subconsciente que buscou essa emoção. E se essa emoção levou ao choro, é porque a mente inconsciente mandou um comando, né? Ativou uma circuitaria neural dentro do nosso organismo e que gerou o choro. Ou seja, veja, conscientemente eu penso. Esse pensamento busca uma emoção que está no subconsciente. Esta emoção é muito forte. O inconsciente, que é o nosso cérebro reptiliano, encaminha essa informação para o nosso corpo. E o corpo é a manifestação desta emoção. Ficou claro, pessoal, para vocês? Porque mais adiante a gente vai precisar de trazer esse entendimento. O que aconteceu quando eu expliquei, né, para esses colegas? É que eu estava explicando para ele que ele estava tomado pelo subconsciente. Ele não estava conseguindo raciocinar.
né? Ele estava tomado pelo subconsciente. A partir do momento que eu comecei a dar conhecimento para ele, o consciente dele começou a ter poder, né, sobre o subconsciente. E foi nesse momento que ele disse: não, calma, quem manda aqui sou eu. Então, o consciente dele entrou em cena. E aí, o subconsciente deixou de agir como estava agindo. Faz ou não faz sentido, pessoal? Então, foi esse conhecimento, né? É claro, expliquei aqui de uma forma mais superficial, mas eu me aprofundei com ele. Mas foi esse conhecimento que ele começou a entender. Ele percebeu que estava tomado pelo subconsciente. E vocês vão entender mais adiante o que é o subconsciente, né? O que é que ele faz e como é que ele trabalha. Ok?